Salve galera, sejam bem-vindos ao Chance de Gol. E hoje, sexta-feira, dia 24 de maio, vamos falar sobre a Copa do Brasil, sobre os jogos de volta da terceira rodada da competição que terminou ontem e foi emocionante. Vamos passar para vocês os resultados dos jogos, os times que se classificaram e falar um pouco sobre o sorteio das oitavas de finais da Copa do Brasil de 2024. Mas antes de mais nada, quero lembrá-los que só aqui no Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, Campeonato Brasileiro da Série C, Campeonato Brasileiro da Série D. Falamos também sobre a Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, entre outras competições. Mas agora, chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. E na última terça-feira, dia 21 de maio, tivemos aí os jogos de volta da terceira rodada da Copa do Brasil, fase de mata-mata que vai garantir vaga para os clubes que passarem para as oitavas de finais da competição. E tivemos aí o confronto entre Bragantino e Souza, onde o Bragantino confirmou seu favoritismo metendo 3-0 no Souza, placar agregado de 4-1 para o Bragantino. Bragantino garantindo para a próxima fase, as oitavas de finais da Copa do Brasil. Também na terça-feira, 21 de maio, tivemos o confronto entre Vasco da Gama e Fortaleza, dois times da Série A, onde o primeiro confronto em Fortaleza foi 0-0. Aí o segundo confronto no estádio do Vasco, no Rio de Janeiro, Vasco da Gama e Fortaleza. Vasco da Gama 3, Fortaleza também 3. Aí o jogo foi para as penalidades, pois tivemos um valor agregado de 3-3, onde o Vasco triunfou por 5-4 e garantiu vaga nas oitavas de finais. Já na quarta-feira, 22 de maio, o confronto foi entre Atlético Goianiense e Brusque. E o Atlético Goianiense meteu uma sapecada de 4-2 para cima do Brusque e garantiu vaga nas oitavas de finais com valor agregado a seu favor de 5-2. Atlético Goianiense 5, Brusque 2 no valor agregado. Atlético Goianiense garantiu vaga para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Também na quarta-feira tivemos o confronto entre Fluminense e Sampaio Corrêa, onde o Fluminense venceu o jogo por 2-0. Placar agregado desse confronto, 4-0 a favor do Fluminense, que garantiu vaga para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Também na quarta-feira, dia 22 de maio, tivemos o confronto entre Vitória e Botafogo, onde o Botafogo venceu esse confronto por 2-1 e também venceu o valor agregado por 3-1, Botafogo que também já garantiu vaga aí para as oitavas de finais. O confronto entre Grêmio e Operário foi adiado por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul e logo mais vamos falar aí sobre o que a CBF vai fazer para os times do Rio Grande do Sul. Também na quarta-feira, 22 de maio, o Corinthians recebeu o América de Natal na Neoquímica Arena e repetiu o placar do primeiro confronto lá no estádio do América, 2-1. No valor agregado, o Corinthians venceu este confronto por 4-2 e também garantiu sua vaga para as oitavas de finais. O confronto entre Atlético Paranaense e Ipiranga também foi adiado por conta das fortes chuvas. No jogo de ida, o Ipiranga venceu o confronto por 2-1. Vamos aguardar a CBF reagendar este jogo. Para o Atlético Paranaense passar para a próxima fase, precisa vencer com diferença de 2 gols. Caso vença com diferença de apenas 1 gol, o confronto vai para as penalidades máximas. Para o Ipiranga, basta um simples empate e conseguir passar para as oitavas de finais. Também na quarta-feira tivemos o confronto entre Sport Recife e América Mineiro. Neste confronto em casa, o Sport Recife venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Sport Recife 1, Atlético Mineiro 0. Mas não foi suficiente, pois o Atlético Mineiro havia vencido em casa por 2-0
e o Sport Recife precisaria fazer pelo menos 2 gols de diferença para levar para as penalidades máximas. Então, o Atlético Mineiro venceu este confronto no valor agregado por 2-1 e garantiu sua vaga para as oitavas de finais. Acho que foi um dos duelos mais apertados desta terceira rodada. Também na quarta-feira, 22 de maio, o Amazonas Futebol Clube recebeu o Flamengo, que era favoritismo para esse confronto. O favoritismo não foi confirmado dentro de campo não, pois o Flamengo venceu sim, porém num placar muito magrinho. Amazonas 0, Flamengo 1. Flamengo triunfou nesse confronto no valor agregado, passando para a Copa do Brasil, mas os torcedores esperavam muito mais, pois a diferença de investimento de clube, de estrutura de clube é muito maior. Porém, mesmo assim, o Flamengo garantiu a vaga para as oitavas de finais e é isso que interessa. O jogo entre Juventude e Internacional também foi adiado. Os dois clubes são do Rio Grande do Sul e vamos aguardar aí a CBF reagendar esses confrontos para vermos o que vai acontecer. Os 2 jogos entre Juventude e Internacional não aconteceram, então não temos o valor do jogo de ida e vamos atualizá-los assim que tivermos as novas datas para este confronto. Já ontem, quinta-feira, dia 23 de maio, tivemos aí Criciúma e Bahia. O Bahia venceu o jogo de ida por 1-0 lá em Salvador e foi até o estádio do Criciúma precisando de um simples empate, mas triunfou também na casa do rival por 2-0. O valor agregado desse confronto foi de 3-0 a favor do Bahia, que garantiu vaga para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Também ontem tivemos aí o confronto entre Botafogo e Palmeiras, que ficou no empate por 0-0. Ninguém balançou a rede nesse confronto. Porém, o Palmeiras venceu o jogo no Allianz Parque por 2-1 e garantiu sua classificação para as oitavas de finais. Também tivemos o confronto ontem, quinta-feira, dia 23 de maio, entre Cuiabá e Goiás. O confronto foi de 1-0 a favor de Cuiabá. Porém, no estádio do Goiás, no jogo de ida, o Goiás também venceu por 1-0 e a decisão foi para as penalidades máximas, onde o Goiás triunfou por 3-1, garantindo sua vaga nas oitavas de finais. O valor agregado desse confronto ficou por 1-1. O Goiás venceu em sua casa por 1-0 e perdeu na casa do Cuiabá também por 1-0. E triunfou nas penalidades máximas, garantindo sua vaga para as oitavas de finais. Também ontem, quinta-feira, o São Paulo recebeu o Águia de Marabá no Morumbis e venceu a partida jogando em casa por 2-0, garantindo vaga para as oitavas de finais da Copa do Brasil. No jogo de ida, no estádio do Águia de Marabá, o São Paulo havia vencido por 3-1. Total do valor agregado foi de 5-1 a favor do Clube Paulista, que garantiu a sua vaga. Também ontem, para concluir os confrontos desta terceira rodada dos jogos de volta, tivemos aí o confronto da Série B entre Ceará e CRB. O CRB havia vencido o jogo em casa por 1-0 e repetiu o placar jogando como visitante no estádio do Ceará, também por 1-0, e garantiu sua vaga nas oitavas de finais. Resultado do valor agregado, 2-0 a favor do CRB. 13 dos 16 times já estão classificados, restando a definição dos 3 jogos envolvendo clubes gaúchos. Partidas das oitavas de finais serão definidas em sorteio livre, no qual todos podem se enfrentar. A Copa do Brasil já conhece 13 dos 16 clubes que irão disputar as oitavas de final nesta quinta-feira. São Paulo, Palmeiras, Bahia, Goiás e CRB se juntaram a Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Red Bull Bragantino e Vasco na quarta fase da competição.
Assim, restam apenas as definições dos 3 confrontos envolvendo clubes gaúchos, que foram adiados por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Grêmio contra o Operário, jogo de ida foi 0-0 em Ponta Grossa. Atlético Paranaense contra o Ipiranga, o jogo de ida foi 2-1 na ida para o Ipiranga, em Erechim. E o duelo local entre Internacional e Juventude, como os 2 jogos ainda a serem realizados. Também por conta da situação envolvendo os clubes gaúchos, a CBF ainda não agendou a data para a realização do sorteio, que irá definir os jogos das oitavas de finais, que dessa vez será livre, ou seja, sem separação por potes, como ocorreu antes da terceira fase. Assim, não há limitação de confronto, sendo possível, por exemplo, a realização de clássicos estaduais. A ordem dos mandos de campo também será definida por sorteio. A partida das oitavas de finais estão previstas para serem disputadas na semana dos dias 31 de julho a 7 de agosto. A Copa do Brasil de 2024 está emocionante. Foram jogos de tirar o fôlego. Como vocês viram, cada jogo foi uma decisão acirrada, cheia de comprometimento, cheio de raça para vencer e passar para as oitavas de finais da competição. E se você, torcedor, não quer perder nenhum lance aqui do Chance de Gol, é muito fácil, é muito simples. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva em nosso canal, ative também o sino de notificações, deixe seu comentário, seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. E nós voltaremos para falar mais sobre a Copa do Brasil assim que a CBF se comprometer reagendando os jogos dos clubes gaúchos. Beleza, galera? Estamos juntos e até a próxima!